Caros alunos, vamos começar o último tópico da disciplina de Eletrônica Digital, Máquinas Assíncronas, capítulo 14 do nosso livro-texto. Ok? Então vamos começar. Eu vou começar um pouquinho fora do livro, vou começar pelos slides que eu passei por vocês. Primeira coisa, dois projetinhos antes da gente ver a teoria, para a gente se situar, para que serve as aplicações e por aí vai, tá bom? Então, para a gente começar, primeiro eu vou passar o conceito, o que é uma máquina assíncrona. Então a gente viu lá no capítulo 7 o que é uma máquina síncrona. Uma máquina síncrona é aquela cujo estado é sincronizada pela borda de subida do clock. Então a gente tem um clock, um relógio, e na borda de subida você tem um decodificador de próximo estado que calcula o próximo estado, para que estado eu vou. Você carrega um banco de flip-flops e tem o estado atual, tá ok? E aí tem uma lógica de saída, ok? Então o modelo Mealy da máquina síncrona, as entradas participam do decodificador de saída. E já no modelo Moore, isso não acontece. As saídas, elas dependem apenas do estado presente. Então isso foi o que a gente estudou no capítulo 7, projeto de máquinas síncronas, tá? Agora o capítulo 14 é um pouco mais abrangente, né? Porque aqui, quando é que você mudava de estado? Quando tinha uma borda de subida do clock. Você atualizava o estado aqui num banco de flip-flops aqui. Essa memória aqui, né, que representado flip-flop. A gente trabalhou muito com flip-flop D e com flip-flop JK. E agora, no conceito de máquinas assíncronas, né? Como é que acontece? Agora é o seguinte, agora você não tem os flip-flops. Qualquer entrada que varie, você pode ter um monte de entradas tecnicamente falando. Qualquer entrada que varie, então você já tem a lógica do próximo estado, realimenta e já calcula a lógica do próximo estado, tá? É aquele mesmo esquema, máquina Mealy, as entradas, elas participam do decodificador de saída. Na máquina Moore, né, máquina Moore não participam. Então eu vou dar um exemplo com aquele circuito mais simples que a gente conhece, que é a célula binária. Por exemplo, a célula binária. Isso aqui é um circuito com realimentação. É uma máquina assíncrona, tá? Esquece esse Q barra aqui. Então, quem vai ser o nosso estado atual? Esse Y. E nós vamos criar um modelo matemático, entre aspas, né? Então, suponha que nosso modelo aqui, o nosso circuito aqui, seja uma lógica booleana, e para torná-la próximo do físico, uma lógica booleana acrescida de um retardo de ΔT, que seria o retardo de propagação dessas portas lógicas aqui. Então, quem é o estado atual? Nós vamos chamar o estado atual sempre de Y minúsculo. E quem vai ser o próximo estado? Y maiúsculo. Então, Y maiúsculo de T é a saída booleana, não é uma saída física. Então você não consegue medir o Y no osciloscópio, o Y maiúsculo, porque ele é booleano, ele é o próximo. Tá? Então, você é o que dá na saída das portas. E quem é o próximo dele? É depois do ΔT. Você lembra até aquele problema que a gente fez um oscilador astável lá no capítulo 8, né? Que invertia o sinal a cada ΔT. Tá? Então a saída física que a gente vê no osciloscópio é o Yzinho, né? E claro, com esse modelo aqui, a gente tem essa relação de compromisso aqui, essa relação matemática, entre aspas, do modelo,
que a sua saída física é a sua saída booleana de T menos delta T, tá? E aí, como é que a gente vai analisar os estáveis, o comportamento desse circuito? Uma situação estável é aquela que o próximo estado é ele mesmo, claro, né? O yzinho de T é o yzão de T, senão ele vai ficar oscilando a vida inteira. Ele, na verdade, essa é a ideia da máquina síncrona, ele procurar um caminho até a estabilidade, com aquela combinação de sinais de entrada, que no caso aqui são S e R, né? O set e o reset são os sinais de entrada, tá ok? Então, procura essa estabilidade, aí que você vai fazer um projeto com situações estáveis e nele vai ficar, tá? E aí depois a gente só desentortou aquilo, desentortou para ficar dessa forma aqui. Nós tínhamos um diagrama de estados, a gente vai até abordar essa forma de diagrama de estados, mas mais para o final do capítulo, tá? Nós temos o estado dessa célula aqui, ele está em 0 enquanto eu não estou 7, aí eu dou um reset, quer dizer, aqui eu estou hold 0, né? Hold 0 ou reset aqui. E aqui, quando eu dou um set, eu vou para 1, enquanto eu não dou o reset, eu permaneço em 1, ou seja, faço hold 1 nessa situação. Mas isso aqui, mais para o final, eu não vou trabalhar com esse tipo de diagrama de estados por enquanto. Mesmo porque o bonito, né, da formalidade do estudo de máquinas assíncronas é através de diagramas de estados primitivos que eu vou apresentar agora através de um exemplo simples, tá? E o exemplo simples que a gente vai ver agora nesse primeiro vídeo vai ser daí, como é que o cara chegou à célula binária? Muito provavelmente ele estava tomando uma cerveja na praia, saiu rabiscando, saiu fazendo realimentações e viu que dava certo. Mas será que existe uma receita de bolo que faz o cara chegar naquele circuito? Sim, existe uma receita de bolo e vai ser esse o nosso primeiro exemplozinho bem rápido de projeto, tá? Para começar, você vai fazer o que a gente chama de diagrama de estados primitivos, que é esse aqui. O diagrama é o seguinte, você pega todas as combinações de sinais de entrada. Então eu tenho set e reset. Então eu vou criar um estado inicial aqui, que eu vou chamar de hold 0. Eu estou com uma situação de entrada de hold, nem set nem reset, e estou dando saída 0. Tá? Então se dá direita aqui a saída. A entrada 7 é 0, reset é 0, então saída 0. E lembrando, máquinas assíncronas, qualquer variação de qualquer dos sinais de entrada, você muda de estado. Só que a gente tem um modelo nesse projeto. A gente admite que apenas uma entrada vai modificar simultaneamente, tá? Mesmo que seja 1 nanosegundo na frente da outra. Se você mudar duas ao mesmo tempo, vai para um comportamento não esperado, tá? Bom, então aí nós estamos fazendo o hold até que uma situação de set ou reset vai acontecer. Vamos começar com a situação de reset. Aconteceu o reset, eu vou para um estado. Então, para cada combinação de sinais de entrada, para cada saída possível, você vai ter um estado diferente. Então a gente tem 4 combinações set e reset, né? Tirando aqui S igual a 1 e R igual a 1, diferente aqui a gente vai ver. Então, estou em hold, set nível baixo, reset nível alto. Eu vou para o estado onde eu estou fazendo reset, tá? Reset. Se eu der o set, é uma situação proibida. A gente lembra que não pode dar set e reset ao mesmo tempo. Então você pode até botar como don't care aqui na hora de fazer o projeto, porque você sabe que quem vai usar sua célula binária não vai setar os dois simultaneamente, tá? Aí, essa situação indefinida aí é aquele estado proibido. Bom, aí eu estou aqui no hold 0, vou fazer um set, tá? Que vai mudar é o set, né? O reset permanece em nível baixo.
Aí eu já estou na situação de 7, saída igual a 1, a saída aqui igual a 1. E o meu estado é o estado 7. Não posso dar o reset, eu vou para a situação indefinida. E aí, daqui eu venho para uma situação de hold 1, caso eu saia do 7 e o meu 7 volte a nível baixo, tá? Então, essa combinação aqui é bem intuitiva. E é assim que você faz um projeto assíncrono. Hold 0, hold 1. Ou seja, as combinações 7 reset em nível baixo. Estado reset, o reset em nível alto. Estado 7, o 7 em nível alto. Tá? Dê uma pausa no vídeo, olhe o diagrama de estados e entenda que é isso. Tá ok? Pausou. A gente voltou. E agora, isso aqui é o mais importante. 95% do projeto é você fazer o diagrama de estados. O resto é receita de bolo. Receita de bolo, como é que a gente faz? Você vai fazer uma tabela, pegar esse diagrama de estados e vai fazer uma tabela. Cada situação dessa é uma situação de estabilidade. Então o estado A é estável com 7 igual a 0 e reset igual a 0. Então você vem e coloca no S igual a 0 e R igual a 0, bota aqui nessa tabela o A circulado. Esse A circulado significa que é o estado A estável aí você vem na coluna, em 7 igual a 0 e 7 igual a 0. E você coloca todas as transições possíveis de A. O A, quando as entradas mudam para S igual a 0 e R igual a 1, o A vai para o B. Então esse B que está aqui é uma situação de instabilidade. Você você está no estado A, mudou a entrada, você está mandando ele ir para o estado B. Ele não está no estado B ainda, ele mandou ir para o estado B. Essa é uma situação de instabilidade, onde o Yzinho vai ser diferente do Yzão. Tá? E aqui, quando você for fazer um set. Para esse modelo, não considere as situações de mudanças não distante unitárias. Ou seja, o B vai mudar para esse cara aqui, mudar 2 bits, 0,1 para 1,0. Não considera. Você considera uma variação de 1 bit de cada vez. Ok? E é claro que o set e reset, como são proibidos, vai dar don't care nessa coluna inteira. Tá? Faça isso com o B. O B estável para S igual a 0, R igual a 1. A única transição possível do B é para o A. O C, única transição é para o D. O D, as duas transições, né? B e C. Então você fez uma tabela, uma linha para cada estado estável. Próximo passo do método é você fazer uma zipagem, diminuir o número de estados. Você já poderia fazer um mapão de Carnot 4x4 aqui, ó, 4 linhas por 4 colunas. Mas não. Se você tiver linhas iguais, você pode fazer um merge. Pode concatenar as duas em uma só. O que é o merge? É isso aqui. Quando você tiver na mesma coluna don't care A instável e A estável, as linhas são iguais. Então eu posso observar aqui, por exemplo, que essas duas linhas são iguais. Porque aqui eu tenho A estável e A instável. B instável e B estável. Don't care com don't care. C instável com don't care. Na hora de você zipar, ganha o que tiver maior hierarquia. A maior hierarquia é essa aqui. Primeiro o A estável, depois o A instável, por último o don't care. E essas duas linhas também eu posso zipar. Ganha aqui o D, ganha o B instável, o don't care ganha e o C estável ganha. Então, zipando as duas, a gente tem o passo seguinte, que é esse diagrama aqui, que é o diagrama, mapa de excitação que a gente vai chamar, né? É o mapa de excitação. Ora, como é que a gente transforma isso agora em mapa de Carnot? Se o A é estável,
significa que o próximo A, o próximo estado dele é ele mesmo, porque ele é estável. Então, se ele é estável, então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar agora, vou botar esses dois juntos aqui, esses dois mapas juntos. Ó, esses dois, porque esses dois tem tudo a ver um com o outro aqui. Se agora é o seguinte, tem duas linhas, eu vou dizer que existe uma variável de realimentação e chamei ela de Yzinho. Quem é o Yzão, o Y maiúsculo, o próximo estado? Bom, se eu estou aqui numa condição de estabilidade, o próximo estado é ele mesmo. Se o Yzinho é 0, o próximo Yzinho é 0. Então aqui em laranja, no fundo, eu assinalei todos os estados estáveis. Ou seja, esses caras aqui vão copiar os seus Ys. Ó, esses dois aqui copiam o Y igual a 0. Esse aqui copia o Y igual a 1 e esse também. Por quê? Porque eles são estáveis em Y igual a 1. Don't care, ou seja, próximo Yzão pode ser qualquer um. Agora, vamos pegar os casos de instabilidade. Vamos supor que você esteja no estado D. Então, quando você muda de estado, é um movimento vertical aqui no mapa. Quando as entradas mudam, é um movimento horizontal. Ou seja, eu estou no estado D. Entradas, S igual a 0, R igual a 0. Aí você está na entrada, de vez em quando dá uma pausinha aqui no áudio aqui, por isso que eu dou esses... Você está na entrada S igual a 0 e R igual a 0 e vai para a entrada, muda o R, né? Ou seja, o R vai de 0 para 1. Ou seja, você faz essa transição de 0,0 para 0,1 na entrada. Instantaneamente, porque isso aqui é instantaneamente mesmo, né? Você vai do estado D estável para o B instável. Você vai daqui para cá. A entrada mudou, você vai daqui para cá. Ora, se você está no B instável, o próximo, o Yzão, não pode ser ele mesmo, senão ele cai numa condição de instabilidade. Você quer que vá para onde? Para o B. Se você quer que vá para o B, você tem que apontar para o estado B. Quem é o B estável? 0. Então você aponta para ele. Ora, você estava aqui, mudou, caiu numa condição de instabilidade. Aí você vai se mover na vertical e vai vir até aqui para cima. Idem quando você está no estado A, a entrada é 0, 0, aí a entrada muda para 1, 0. Aí você vai do A estável para o C instável. Então vai mandar para onde? Mandei para o C estável. Tá ele aqui. Então, mandou para o C estável, que é esse. Aí quando chegar aqui, caiu numa condição de estabilidade e parou. Ou seja, você estava aqui, veio para cá, caiu e ficou aqui. Tá? Essa aí é a máquina 5. Feito isso, você tem que esse aqui é o Yzão. Né? Quem é o Yzão? É essa quadra mais essa dupla aqui. Tá? O Yzão. Então o Yzão vai ser o S mais o Yzinho R. Tá? Vamos agora calcular a saída. A saída aqui, por enquanto a gente não falou nada de que o Q igual a Y, nada disso. Você faz o projeto sem saber a relação entre Q e Y, tá? Bom, nos estados estáveis você vai ter que colocar as suas saídas, né? Então, nesses estados aqui, o A e o B, a gente viu lá no diagrama de estados. Vamos voltar lá para a gente ver. No estado A, a saída é 0. No estado B, estável, a saída é 0. E no C e no D, a saída é 1. Então, como é que você faz o mapa de Carnot para calcular o Q?
nos estados estáveis, fundo laranja, saída 0. No de cima, né? O A e o B. E no de baixo, C e o D, saída 1. Ora, aqui você, esse estado aqui, esse aqui vai ser don't care, porque nunca vai ser, né? Nesse verde aqui, o que eu vou botar? Eu tô indo aqui. Quando é que eu passo por aqui, por esse verde? Quando você sai daqui, cai numa estabilidade e depois sobe. Ou seja, você está indo num estado cuja saída é 1 para um estado cuja saída é 0. No meio do caminho, se ele virar antes, ficar 1, daqueles 3 nanosegundos ficar 1 e depois ir para 0, não tem problema. Então você pode botar don't care. Mesma coisa aqui, você está indo de 0 para 1, vai passar por esse don't care aqui. Se você virar 0 ou virar 1 aqui, durante aqueles nanosegundinhos ali, se ele virar de 0 para 1 nanosegundo, não pode ter pulso espúrio. Ele vai de 0 para 0, dá uma passadinha pelo 1. Isso aqui não pode, tá? Então a gente pode preencher com don't care esses dois verdes aqui. Ora, uma quadra Q igual a Y. Deu sorte. E aí, né? Ó, Y igual a S mais Y barra R barra. Ó, S mais R barra Y, tá? Então é assim que a gente faz. A gente fez o projeto, é o Yzão é esse aqui, próximo estado, né? Só que esse ΔT aqui está embutido nessas portas lógicas aqui. Agora a gente só vai desentortar, né? Vai colocar aqui duplas inversões, né? Botamos duas bolinhas aqui e duas bolinhas aqui, acrescentando, aí virou uma porta NAND e aqui uma porta NAND também para o teorema de De Morgan, né? Aí virou isso aqui, a gente em seguida desentorta e chegamos na forma como a gente queria, tá? Que é a forma que a gente conhecia. Então nós chegamos, vamos supor que a gente não tivesse inspiração nenhuma, ia pela especificação, chegamos à célula binária, tá? Motivação, né? Como fazer uma célula binária. Ah, mas aqui é Q barra? Será que aqui é Q barra? Então, esse desenho aqui é a situação do Q barra, botei até entre aspas aqui o Q barra, né? O Q barra, na verdade, quem é o Q barra? O Q barra pra gente aqui seria o YR barra, né? Quem é o YR barra? O YR barra é essa dupla aqui que está em azul clarinho ao fundo, tá? Ou seja, na verdade, só nos dois estados estáveis que o Q vai ser igual ao Q barra, que pra gente já é suficiente, tá? Então, esse Q barra valeu, tá bom? Daqui a pouquinho eu posto o segundo vídeo, também de um outro exemplo de projeto. Eu tô dando tipo assim uma zipada no conteúdo do capítulo, depois eu vou pro livro com mais calma, tá? Eu vou mudar essa estratégia, eu vou fazer isso. Fazer um outro exemplo, um projeto de um flip-flop D. Também, se eu não soubesse como é que eu poderia fazer um flip-flop D, tá? Aí a gente já conhece a lógica, como funciona, aí a gente vai para a forma como está no livro. Tá? Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo daqui a pouquinho.